Olá, amigos do Anápolis em Destaque. Hoje nós vamos bater um papo com o líder do governo na Câmara Municipal de Anápolis, o vereador Giancarlo. Giancarlo, muito obrigado porque você aceitou o nosso convite e agora deu certo. Não, com certeza. Prazer. A Anápolis já te conhece bem, uma vez que você já é quarto mandato. E tem uma coisa, está subindo a quantidade de votos. Graças a Deus. Então é sinal que o pessoal está querendo que você fique lá. É verdade. Agora, conta um pouco de você para quem não te conhece. Certo. E para aumentar a quantidade de votos, quem sabe? Bom, primeiro é um prazer, Valeriano, estar aqui do seu programa, Anápolis em Destaque. Peço desculpas por não ter vindo antes, agradeço o convite, né? É sempre bom estar interagindo aí com os portais, com os canais e, sobretudo, a oportunidade de falar com a população. Bom, muitos já me conhecem, mas a minha história é uma história de um cidadão simples, né? Nascido aqui em Anápolis, em 74. Já aos 12 anos, eu iniciei a vida, né, laboral. Eu comecei a trabalhar na prefeitura em 1987. E eu me lembro, época, quem com era 12 anos de idade, o Ademar Santilo, saudoso Ademar Santilo, através do senhor José Antônio Rosário Figueiredo, que naquela data ele teve a autorização do prefeito para contratar, salvo engano, 20 crianças adolescente. O Estatuto da Criança e Adolescente é de 1990. E permitiu, né, que fosse contratado ali para integrar a equipe de parques e jardins. Eu fui recrutado lá no Parque da Matinha para fazer mudas, para fazer plantio de mudas. E assim... Cuidar da jardinagem. Isso, eu e outros, né? E por ser muito criança, novo, me lembro naquela data, começamos ali a aprender com alguns amigos. Eu me lembro aqui, está o saudoso Márcio Oliveira, o Menininho, o seu Garcinho, também já falecido, o João Cordeiro, o Balbino. Começamos ali a aprender, fui logo destacado para a floricultura, fui para lá, e nesse inteirinho fizeram um questionamento daquela turma lá, as providências, né, de Deus, se alguém sabia bater máquina. Eu estava concluindo um curso de datilografia e eu estava muito bom, porque a destreza de criança é joia, né? E aí eu fui um pouco aproveitado ali, mas não deixava de estar exercendo ali a função, diariamente fazendo essas mudas, ali aprendendo o serviço. Também cuidava ali do viveiro, que tinha ali arara, jabuti, preá, várias, ficava acompanhando ali, né, aprendendo. E nesse inteirinho aí a gente foi construindo esse trabalho desde os 12 anos e passamos a estudar, né? Já estava estudando, concluí o ginásio, não tive oportunidade depois de galgar outros cargos, de exercer funções designadas especiais, e fui aprendendo o trabalho. Prestei outros concursos, e nesse caminho aí formei, né, em 2000 para Direito, que é uma outra paixão que eu tenho. Quando você formou em Direito, que você terminou o seu curso, você já era efetivo do município? Já era efetivo, já estava no cargo de agente administrativo. Okay. Na verdade, executor administrativo. Depois teve uma alteração do plano de carreira e já tinha passado no concurso de procurador e depois passei em outro. Tinha feito um concurso de procurador, mas eu fiquei de excedente. Depois fiz outro, saí muito bem, mas também não fiquei entre os 10 primeiros, fiquei em 13º, salvo engano. Mas continuava trabalhando na prefeitura e comecei a exercer a advocacia também. E nesse inteirinho tive a oportunidade de ocupar alguns cargos, né, de assessoramento técnico, de gestão, e acabei me envolvendo e gostando, fazendo direito, gostando do direito administrativo e exercendo na prática na prefeitura e vislumbrando a possibilidade de ver os recursos públicos, né, atender a população. Eu acabei me apaixonando e tinha a perspectiva, sim, de também ter uma carreira jurídica, mas de 2003 para 2004, alguns colegas começaram a falar na possibilidade de eu ser, né, vereador, e inclusive uma saudosa falava para mim, eu não sei se você vai ser vereador, né,
mas ela falava assim, otimista, né? Você vai ser prefeito um dia. E eu falo, oh, Deus, eu acreditei nesse negócio, né, pai? Mas Deus sabe de tudo. Primeiro, eu sou muito grato a Deus e à população pela oportunidade, né? Então, em 2004, eu fui candidato, não sabia, nem me via pedir voto, de forma muito tímida, mas fui o mais bem votado da coligação. Em 2004, PPS, PTN. E não fui eleito porque eu fui o primeiro da coligação. Eram 21 vagas de vereador, caiu para 15. Então, nós não atingimos o coeficiente eleitoral. 2004 já foi gestão do Pedro? Já era disputa de reeleição do Pedro, que tinha sumido após a intervenção, justamente. E depois, aí nesse inteirinho, passado a eleição de 2004, ficávamos, eu e mais alguns ali, na expectativa dessas vagas retornar e assumir o mandato, não aconteceu. Eu fui convidado pelo saudoso Haroldo Duarte, olha o tanto de gente que já não está entre nós, hein? Para trabalhar como coordenador geral da fiscalização de posturas. E talvez foi um dos lugares que eu menos fiquei por lá apenas, a salvo engano, 11 meses, mas muita gente lembra muito dessa época. Entre 2004, entre 2005 e 2006. Daí o doutor Luiz Carlos Mendes, que era então procurador do ex-prefeito Pedro Sayun, me convidou para fazer um trabalho junto à gestão da dívida pública fundada na Procuradoria do município. E nós fomos para lá e conseguimos levantar muitos dados e elaborar ações, né, anteprojetos e minutas de ações judiciais, que depois compartilhado com os procuradores se transformaram em ações, inclusive primeiro em pedidos administrativos, dos quais um deles resultou na prescrição de débito de 50 milhões junto, salvo engano, a Cachego. Foi decorrendo um trabalho nosso. E continuamos o trabalho, participamos aí da criação da Secretaria Municipal de Habitação, da elaboração do novo plano diretor de 2006, do Código de Edificações, do Código de Postura, e uma série de legislações do Concidade, tudo isso sob a coordenação do Haroldo Duarte. Você trabalhou um pouco também com relação ao DAE, não trabalhou? Aí, passando adiante, em 2008, eu me candidato de novo no PSDB. Aí já sabia mais, já tinha mais noção de como trabalhar para conquistar o voto. Sai de 838 votos para 1.810, foi um dos mais bem votados da cidade, pelo PSDB, mas não fui eleito de novo. Foram eleitos apenas o Fernando Cunha e a Miriam Garcia, e o José Borges e eu ficamos de suplente, sendo um dos mais bem votados da cidade. Outros foram eleitos com menos votos. Então, assim, realmente... Mas aí vem por conta do coeficiente? Não, nessa data foi por conta que o PSDB fez apenas 2. Ah, tá. E nós realmente foi uma disputa muito pesada, né? E naquela oportunidade nós ficamos em quarto do partido. Mas com mais votos que muitos eleitos. Em 2009, aí sim, foi quando em 2009 uma nova gestão, continuei trabalhando aí na Procuradoria da Fazenda, no Refis, e fui convidado pela senadora Lucevânia, no final de 2009, para ir trabalhar no Senado. No inteirinho dessa sessão, houve um problema no Senado e suspendeu. Aí ela, através do Marcos Abrão, que era presidente do Goiás Industrial, me convidaram para trabalhar no Goiás Industrial, sendo assessor jurídico do DAIA. Aí eu estive lá durante o ano de 2010. Aprendi bastante, muitas situações. Mas você já tinha uma atividade política boa nessa época? Razoável, sim, né? Não era tão conhecido assim também, mas já tinha muito trabalho assim, mais envolvido com os servidores, era mais conhecido na prefeitura, mas tinha já essa experiência, né, de ter sido candidato e tal. E acabei trabalhando em 2010 lá, e quando foi no final de 2010, teve um fato muito ruim, né? O falecimento do meu pai. Em 2011, eu retornei para a prefeitura. Fiquei cedido um ano no Goiás Industrial. E vou voltar para a prefeitura, fui trabalhar na Secretaria da Fazenda, na diretoria de Receita. Então ficamos ali praticamente alguns anos, né? Logo em 2012, aí sim eu já me candidatei.
e aí, graças a Deus, a persistência, nós conseguimos a primeira eleição, em 2012. Você candidatou para deputado estadual 2 vezes? Em 2012 eu fui eleito a primeira vez, fiz o trabalho, não me candidatei a deputado estadual. Em 2016 me candidatei à reeleição, a primeira reeleição, fui reeleito. Daí o prefeito foi do nosso partido, nós estávamos próximos, né? Era a perspectiva, inclusive, do partido que eu me lançasse mesmo a candidata estadual, sendo, inclusive, o candidato da base e da gestão, mas eu tive algumas divergências, acabei perdendo essa condição que acabou sendo delegada a outro candidato. Eu saí sozinho candidato, tive 6.000 votos, nem o partido ajudou, nem os colegas, mas foi os amigos que votou, mas foi uma experiência. E aí sim, foi, né, na sequência, já vim em 2020, fui reeleito mais uma vez, aí já partimos para o terceiro mandato. Quando você foi eleito para esses mandatos, você sempre foi eleito pelo mesmo partido ou cada mandato foi um partido diferente? Nós mudamos. Eu praticamente fui... Porque, assim, não foi início, por vontade. No início você era conhecido como um pouco de esquerda, não? Não, 100% direita. Eu não tinha, quando eu comecei, não sei se é porque era assim, um momento que não havia muito essa polarização. Sim. E eu não tinha muito essa compreensão de esquerda e direita, não, sendo bem realista, em 2004, quando eu me filiei ao PPS. Será que isso mais por conta da sua atividade como defensor? Foi na prática lá, do dia a dia com o servidor, alguns colegas eram ligados ao partido, me convidaram, mas eu não tinha leitura nenhuma nesse aspecto. O que eu tinha era alguns colegas que faziam parte do partido e eu acabei me filiando sem muita convicção ideológica. Entendi. Então, eu naquele primeiro momento, eu nem não pretendia sair, mas por conta do receio de não atingir o coeficiente de novo, eu migrei para o PSDB. Aí já com um pouco mais de perfil, avaliando assim, os possíveis candidatos, fui para o PSDB. E depois foi o convite para integrar o partido, que estava bem robusto na época, que era o PTB, e tinha essa linha de trabalhista, de servidor, e na época o então ex-deputado Frei Valdair me procurava, o próprio ex-prefeito Roberto, me procuraram várias vezes, muitos colegas faziam parte do PTB, acabei me filiando e fiquei no PTB 11 anos, salvo engano. Mas aí, já em 2020, já em dificuldades lá e tal, fui convidado para integrar as fileiras do Democratas, que se transformou no União Brasil. E só migrei do União Brasil, porque fui eleito e pretendi continuar, porque houve uma situação desagradável, né? Eu fui praticamente meio que enxotado, né? Lamentavelmente. E fizeram uma situação que... Acho que tinha outras pretensões, a política, né? Eu tinha algumas divergências. Tem muita rasteira, né? Eu tinha muitas divergências de opinião em relação à gestão. Aí acho que isso acabou influenciando. Mas foi providência de Deus, porque eu acabei indo para o PL, que é um partido que eu simpatizo mesmo, e também, né, estava nessa possibilidade da disputa de novo, da reeleição, precisava de uma chapa que pudesse... E nenhuma partido... Foi bem no limiar. Nenhum partido, por incrível que pareça, quer ter receber um mandatário para compor a chapa das eleições municipais na iminência das eleições. Então foi providência de Deus, graças a Deus, através do próprio senador Wilder e do próprio prefeito Márcio Corrêa. Né? Verdade é que tem esse receio que nem sempre se concretiza. Às vezes o cara tem um mandato e... né? mas no seu caso foi um pouco diferente. E aí, realmente, mais uma disputa pesada, né? Porque já tínhamos o vereador Hélio Araújo, o próprio vereador Suendo já estava lá, muito bem cotado também, outros nomes, mas graças a Deus, né? Fomos bem votados. É uma história muito interessante, anos, né? E o que eu vejo, você literalmente pode dizer, eu comecei lá de baixo. Ah, sim, graças a Deus. Que coisa linda, isso é uma história de vitória. Eu sei que hoje em dia a classe política não é muito bem avaliada, né? Há um preconceito,
E até esse dia eu lembrando que eu acho que eu teria condição de ter galgado uma carreira jurídica aí, tinha condição de conseguir a aprovação, acabei me envolvendo e assim, nem sempre, não sei, Deus é que sabe, né? Porque às vezes era mais tranquilo estar numa carreira jurídica. Se você não for candidato a alguma coisa, você pode ser procurador, por que não? Hoje eu acho difícil, já com 50 anos, preparar para um concurso dessa envergadura. Não, mas eu estou falando do município. Sim. E também a advocacia é muito, né? Eu sou apaixonado também, embora não é fácil, né? A advocacia também é uma missão complexa, mas é muito bom, né? Bom. E assim, eu sou grato a Deus, a oportunidade, a população, já são, né, do 4º mandato, então estou trabalhando e tentando retribuir. É difícil, é limitado, as atribuições, depende muito da própria gestão, né? Você tem que ter uma dosagem dentro da própria cobrança, senão acaba radicalizando e a retaliação é certa. Eu vou aproveitar esse gancho seu. Nós temos observado na Câmara Municipal que é um lugar de debate, isso claro. Tem que ser, é normal, mas debate de opiniões, debate construtivo, eu imagino que deveria ser assim. Porém, na nossa Câmara Municipal, invariavelmente, palavras de baixo calão, insultos, agressões, e graças a Deus não vai para agressão verbal, mas chamar para ir lá para fora... Agressão física, né? Física, desculpa. Da verbal. Agora, aqui, por que você acha que isso está acontecendo? Porque, assim, se a gente for pegar, agora está sendo pior que antes. É verdade que, às vezes, alguns colegas confundem a imunidade parlamentar com uma falta de respeito, né? E é bem verdade que ali tem um conflito de ideias, de debates, oposições, pontos de vista divergentes, e é natural. E é até importante que tenha, porque ali você vai dirimindo, aperfeiçoando um projeto de lei, apontando para a administração determinada situação que às vezes está um pouco ocultadas aos olhos do gestor. Quando a população nos cobra, e a gente também aponta lá, é um termômetro, só que nem sempre o gestor avalia isso dessa forma, como aconteceu em algumas situações comigo mesmo. Só que eu, graças a Deus, toda a vida debati de forma respeitosa, nunca fiz uma ofensa pessoal a ninguém, e mesmo nos momentos mais difíceis, atacado e às vezes retalhado, eu conservei meu respeito com todos. Porque nunca aproveitei momentos para tripudiar em ninguém, e nunca ofendi pessoalmente ninguém. Eu dirijo, eu acho que está equivocado, etc. Mas, infelizmente, tem alguns colegas que acabam extrapolando para o campo pessoal. E parece que são 2 ou 3. Sempre tem, cada um tem seu perfil, um ou outro tem um perfil mais acalorado, mais exaltado, e acaba talvez extrapolando na questão ali no seu pronunciamento e no seu debate. Mas é importante ter cuidado, porque nós temos um código de ética, né? E, obviamente, pode-se incorrer em determinada situação, né, de infração a esse código. E fica ruim, porque a população não quer ver isso, ela quer ver debate construtivo. Até eu vi uma matéria recente de um jornal da cidade que apontava sobre essa situação, que alunos estão frequentemente ali, tem um programa lá da Escola Legislativa, que é muito bacana. E às vezes fica vendo alguns debates. É transmitido ao geral para a população, né? Não só pela rádio, mas pelo YouTube. As pessoas podem acompanhar e estão assistindo. Então a gente pondera, inclusive a própria presidente ponderou, eu também já ponderei no meu discurso esse ano 1 ou 2 vezes essa situação. Eu pronunciei que a medida é importante ter cautela, né, nas considerações, tendo em vista que tem a sua liberdade, cada um de se opor, divergir, mas de forma respeitosa, né? Porque vamos nos opor e divergir em cima do projeto. Claro, e até porque esse perfil não engrandece ninguém, não. Né? Eu creio que a pessoa, de forma mais respeitosa, a população até acaba gerando mais credibilidade para a própria população, né? Não só credibilidade.
Eu acho que além da credibilidade com os eleitores e com a população, você tem mais produtividade com relação aos projetos. Porque senão você enfurece ali, às vezes perde até o raciocínio lógico, não transmite a mensagem que você quer, não apresenta os fundamentos do seu entendimento e vira uma confusão. Mas assim, acho que no geral, né, a gente tem tentado ali produzir, discutir o melhor para a cidade. E o problema é que frequentemente tem esses embates que acabam indo por um lado que não é aconselhável. Desmanchando a conversa, né? Mas a gente tem, né, tentado conduzir ali, até, né, fazer as ponderações com os colegas nesse sentido de se vigiar, né? Mas todos têm sua liberdade, acaba que cada um tem sua conduta e sua responsabilidade. Nós tivemos no final do ano passado uma coisa que nós já até demos uma palhinha aqui, que foi a indecisão sobre o partido, que você ia sair. Sim. Os partidos ficaram com o pé atrás, porque quando você tem um mandatário que entra num partido, é um risco para os que não tiveram, mas que o partido também... Inclusive, eu lembro que as pesquisas davam que o seu partido ia fazer 2. Estava até na previsão, na iminência. Nós tínhamos a perspectiva de fazer 3, inclusive. Mas aí fizemos 2. Sim, nós tivemos, acho que foi o primeiro ou segundo mais bem votado de coeficiente partidário, né? E só que a expectativa de alguns candidatos era que atingisse uma votação maior. E acabou não tendo, né? Principalmente aqueles que tiveram ali uma votação Quem menor. Achou que ia ser bem votado. Alguns achavam que ia atingir uma votação de 1.000 votos, 800 votos, acabaram não tendo, concretizando isso. Agora, eu quero chegar assim. Aí o senhor foi eleito, permaneceu, mas e aquela que fica parecendo até hoje, aquela disputa velada para ser o líder? Porque teve nós tivemos um vereador, na verdade, que até hoje acho que é o co-líder. Porque assim, o nosso colega Jackson vinha numa sequência de muitos anos de liderança. Então, havia ali uma predisposição de vários colegas que ele pudesse continuar. Ele exerceu seu papel, tinha sua influência, né, logicamente. Então, por isso, alguns já manifestaram. E, obviamente, ele tem sua abertura com o prefeito Márcio, tem o mão de água, apesar de ter apoiado outro candidato, mas o prefeito teve a sua liberdade. Eu, particularmente, nunca abordei essa situação. Mas o senhor concorda comigo que foi muito tempo para se definir? Sim, porque talvez não seja por essas opção aí, talvez porque o prefeito Márcio estivesse avaliando outros nomes, inclusive, né, em contexto. Havia uma grande possibilidade do próprio doutor José Fernandes, né, havia a primeira decisão, sobretudo da questão da presidência da Câmara, da composição da mesa, porque, de fato, né, se ficaria mais fácil de evidenciar quem teria a disponibilidade. Então, assim, acabou que combinou em decidir pelo meu nome, me perguntou, falei, estou à disposição, né, não tem dificuldade. O que a gente pede é para que seja sempre mantido ali o diálogo, as informações, para a gente fazer o feedback, que é o trabalho do líder, entre a Câmara e o Executivo. Porque não é fácil. É intermediário. São o líder vai... demandas diárias dos dois lados. É a limitação do Executivo, as propostas do Executivo, o entendimento da Câmara, as cobranças dos colegas. E acaba realmente, muitas vezes, culminando nesse esclarecimento das matérias junto à própria Câmara. Da parte da Câmara a gente leva as cobranças também. O pessoal está cobrando muito nessa área, está naquilo. Né? Então, esse é o papel. E fundamentar e argumentar ali o pensamento do Executivo. Mas está dentro do razoável, a gente tem feito o trabalho, a grande maioria dos colegas tem acompanhado aí os projetos, as decisões do Executivo. Obviamente é natural ter as divergências e a gente espera que conduza dentro da normalidade. Tem uma coisa que me perguntam às vezes, e é até bom que eu lembrei isso agora, não está no meu script aqui, mas existe muita mudança de lado quando se há
com uma eleição e entra Sim, outro mandatário, alguma coisa assim. sim. E aí o que acontece? Um vereador que estava na base do outro, que trabalhou contra esse que foi eleito, já passa a ser situação. Exato. E, É verdade. Isso, Às vezes. isso causa uma certa estranheza na população. Exatamente. Para a população, para as pessoas que estão, às vezes, fora, né, do contexto político diretamente, de fato é estranha, causa surpresa e até, às vezes, indignação, incompreensão. Mas o vereador acaba sendo, uma vez eleito, ele tem seus compromissos, ele tem sua base, ele tem seus projetos. E ele acaba que, de certa forma, se tiver uma razoabilidade, ele tem que torcer para o gestor, mesmo que ele não tenha apoiado. Poxa, o gestor foi eleito, foi democraticamente escolhido pela população. De fato, é uma possibilidade ali de apostar numa nova gestão e na melhoria do dia a dia da população. E isso acaba por fazer essa avaliação, o determinada, né, situação de vereador que foi oponente, apoiou um outro candidato, mas, né, reconhece a vitória e a escolha da população. Então, muitas vezes muda realmente e acaba fazendo parte da base. Alguns, aliás, dos eleitos da base do atual prefeito Márcio, salvo engano, foram 8 ou 9, não me lembro exatamente. Hoje, né, a base que faz parte da sustentação é bem maior, deve ser em torno de 18, 20, né, praticamente. Então, assim, porque assim, alguns não se manifestam sendo da base, mas também não fazem uma oposição cega, né? E assim, a gente, todo respeito aos que são oposição, cada um tem seu estilo, sua liberdade de decidir, e que a gente acha que é importante até para o debate. O senhor, né, como líder do governo e um membro já há 16, não, 16 há 12 anos, estou no 13º ano de legislatura. Então, né? Vamos lá, 12 anos. Está indo para 16. Né? Esses mandatos são verdade. O quarto. E aí, a pergunta nós temos hoje uma oposição na Câmara que seja inteligente e que saiba trazer questões que possam ajudar no debate e não estragar as coisas? Eventualmente de forma pontual. Mas tem sido evidenciado muitas vezes uma oposição mais de cunho pessoal e de cunho político. Porque às vezes integrava o núcleo mais próximo do ex-prefeito, que o atual prefeito foi oposição, né? Manifestava-se como opositor. Então talvez isso acabe influenciando no comportamento de oposição mais, entre aspas, que cega, né? Mas assim, há situações que é importante a ponderação, a consideração, a divergência, como alguns já têm feito, né? E a gente reconhece de forma legítima e respeitosa. Eu acho equivocado aqueles ataques pessoais, que já vai para o campo pessoal e quer depreciar o gestor, quer depreciar o colega, porque faz parte da base, ou a própria administração. Você vê, a administração tem menos de 150 dias. Situações que há 8, 15, 20 anos não foram resolvidas, tem colega que quer que resolve em 4 meses. Não é assim, não faz mágica, é gradativo. E o saneamento necessário nesse momento, ele retardou muitas situações que estavam previstas no plano de governo. Nós tivemos um prefeito que quis imprimir na cidade uma administração de empresa. E ele foi substituído de forma muito... Eu acho assim, eu acho que o que mais dificultou a avaliação da administração passada foi as decisões, sobretudo da área da saúde, que não reverteram de forma concreta em melhorias. E assim, sem querer condenar... Mas eu acho que foi só a saúde? Não só a saúde, mas eu acho que na avaliação popular o que mais fez a rejeição à administração passada foi a questão da saúde. Porque o cidadão, às vezes, ele tolera um serviço, digamos, um atraso no serviço de uma obra, de uma limpeza, de uma troca de lâmpada, de uma execução de uma ponte. Agora, quando é a saúde, que o cidadão está passando a dificuldade com sua família, é triste e a pessoa revolta mesmo.
Então, por isso até essa tem sido a prioridade do governo Márcio. E olha que Mas não está fácil. Embora ele já tenha trocado a gestão da UPA, embora ele tenha aberto 24 horas o Alfredo Abrão, embora já esteja fazendo a extensão da UPA. Aderiu a atas que poderia ter feito coisas diferentes. Mas veja bem, as atas que foram aderidas até o momento são situações emergenciais. A iluminação da cidade tinha milhares de pontos e ainda não está resolvido. Mas se você vai fazer um processo... empresa foi isso não, que aconteceu? não foi com a mesma empresa, não. Tá. É uma empresa que eu não conheço. A ata tem alguns critérios de seleção. Sim. Também, tem que ser compatível com os interesses locais, aí tem toda uma questão de disponibilidade orçamentária. Então, tudo isso foi avaliado. Por exemplo, aderiu a ata de 50 milhões, o valor do contrato lá do consórcio, lá licitado, foi de 50 milhões. Mas não quer dizer que o município vai gastar isso, até porque não tem. Não tem. Eu acho que, digamos, em 12 meses... Tem que retirar aquilo que já foi usado da ata. Até porque, por exemplo, eu acho que esse ano e talvez aí gire em torno de 8 a 10 milhões em relação à iluminação pública. Talvez um pouco menos, um pouco mais, vai depender da própria disponibilidade financeira. Eu quero o município só vai contratar e requisitar luminárias, diversos equipamentos, braços, cabeamento, de acordo com o que tem condição de ir pagando, né? Eu quero fazer eu vou dar um depoimento aqui. Nunca. E aí o nunca é nunca meu. Eu não gosto dessa palavra, mas nunca. Eu tenho 63 anos, papai mora no mesmo lugar. Nunca aquela rua teve iluminada. Aquela rua é a Firme de Velasco. E eu te falo aqui sem querer aparecer, que foi uma solicitação nossa. Incrível. Da Firme de Velasco até a Leopoldo. Eu tive a oportunidade de pedir, porque eu já tinha pedido antes e não tinha sido atendido. E ficou para trás. O bairro Maracanã, o Frei Eustáquio, Santa Maria, o São Jorge, o São Lourenço tinha feito uma parte, fizemos o restante. A Firme de Velasco, para baixo do colégio. A Firme de Velasco, para o Brasil. Do seu início do cemitério até lá embaixo, e entre a Firme de Velasco até Leopoldo, sim. Ali Benjamin, Floriano, Quintino, Luiz Chinor, Alfredo Costa, Guimarães... Depois da Leopoldo, inclusive, né? Guimarães, que foi no contexto do bairro Maracanã, fizemos também. Ou seja, graças a Deus. O Verona, o Veneza. Queria fazer um bate-bola com o senhor. Eu vou ter resposta rápida. Viaduto do Recanto do Sol. Ele está em execução. Havia uma dificuldade lá em relação à manutenção do contrato. Foi ajustado. Segue a obra. E a perspectiva inicial é que, salvo engano, até julho, porque eu particularmente acho difícil. Né? Aí, aos olhos dos técnicos, né, da empresa, da executante, foi ventilado esse prazo. Mas eles deram um ano? Não, me parece que desse ano mesmo. Sério? Era previsto, inclusive, para o ano passado. Porque eu passei lá e vi 2 caminhões trabalhando. Não, o secretário Tiago esteve lá recentemente, eu não vi ele falando em previsão, mas havia uma quantidade de trabalhadores razoáveis e o andamento dentro do previsto, né? Mas é de fato assim, preocupante, porque é uma obra que é aguardada há muito tempo. Havia uma previsão da gestão anterior de, salvo engano, entregar no ano passado. No aniversário da cidade. Houve tudo, né? Eu acho difícil, são obras complicadas. Às vezes vai fazer a execução, brota uma mina ali, um negócio que me parece que é algo assim. Já surgiu uma necessidade, parece que de desapropriar um pedaço da quina do condomínio. São situações de engenharia, né? Ponte Estaiada. Ponte Estaiada, essa é mais delicada porque não há recurso disponível. O recurso do Anápolis Invest não foi utilizado. Talvez realmente as obras que estavam andando e em execução consumiram esse empréstimo todo. Não há saldo, né, disponível para a ponte e ela não está, eu não sei exatamente quantos por cento pronto, assim, executada, né? Então há um valor considerável. O prefeito certamente faz gestão para avaliar uma forma de buscar esses recursos, seja até com apoio do governo estadual, federal, uma vez até que no momento nós não temos condição de fazer, digamos assim, o novo empréstimo seria muito oneroso ao município.
até porque nós já começamos... Talvez enviar, porque começamos a pagar agora, terminou a carência do empréstimo realizado, que não foi, digamos, dos melhores no que diz respeito à taxa de juros, e há também um parcelamento, que foi feito em 60 meses, iniciou agora em janeiro, e em março, somadas as parcelas, já são 18 milhões mês. É muito fácil quando não sou eu que vou pagar, então, não preocupar com juros, né? Então, por isso, essas obras aí, realmente, sobretudo a Ponte Estaiada, vai demandar uma busca de recursos, quem sabe um apoio do governo estadual, federal, para que nós possamos dar sequência. Nós sabemos que um governo bem planejado, você pode fazer projetos, inclusive para socorro, como é um caso desse, certo, e mandar para os ministérios, para o ministério alocar, às vezes, um recurso. A administração já apresentou como pré-projetos, foi encaminhado a alguns ministérios, salvo engano, mais ao Ministério do Desenvolvimento Regional, não me lembrei aqui, e ao da Fazenda também, projetos que na ordem de 720 milhões, em torno de 720 milhões, sendo que esses foram pré-aprovados e proporcionalmente foram aprovados um valor maior para Anápolis do que Goiânia e Aparecida. Então isso envolve drenagem urbana, contenção de encostas, obras e outras propostas lá que não me recordo aqui, mas sei que 300 e poucos milhões relacionados a drenagem, contenção de erosões, encostas e obras estruturantes. E tantos outros projetos aí também no campo da educação, do esporte, são 700 e tantos milhões. O que for aprovado e vier a contemplar o município vai dar um suporte para fazer os investimentos, porque hoje os recursos e o orçamento do município está praticamente comprometido com o custeio do gasto pessoal, custeio dos serviços públicos de rotina. Mas existe um percentual que podia ser atingido para gasto com existe. Custeio, não? Existe, o gasto pessoal tem limite, mas existe até a previsão de investimento, mas nem sempre há disponibilidade financeira, né? Porque há um crescimento vegetativo, da folha de pagamento, das despesas, de uma obra que se pretendia fazer por X, vai avaliar, licitar, acaba sendo mais. Então, assim, a manutenção de diversos serviços, por exemplo, contratos diversos das próprias concessionárias, como a de lixo, a de limpeza, e outros tantos contratos de prestador de serviço, né? O prefeito tem cortado locações, softwares, situações diversas para fazer o contingenciamento de despesas, não nomeou todos os cargos comissionados possíveis, conseguiu fazer a database do servidor efetivo com muita dificuldade. Uma pergunta, o senhor sabe como anda a disseminação aí para todos os pontos de ônibus da captação da internet? Não, eu não sei se está realmente efetivamente sendo disponível. Estava a cargo do vice-prefeito. Parece que houve a implantação do Wi-Fi, né? Inclusive, eu tenho uma lei que dispõe sobre a padronização dos pontos de ônibus. Sim. E nós temos cobrado que uma nova oportunidade aí de ajuste entre CMTT, a agência reguladora, o próprio concessionário de transporte, possa ser ajustado esse modelo, né? Então, a pretensão é que a médio prazo a gente possa fazer uns pontos de ônibus decentes e, quem sabe, contemplar essa disponibilidade do internet. Só que o que eu me lembro da época era muito oneroso, né? Um contrato bem caro. Ele não precisa ser, estava sendo, não precisa ser, concordo contigo. Até porque eu acho que há a possibilidade de disponibilizar sem que haja um terceiro, né, envolvido aí, não sei. Não, até pode ter um terceiro, mas... O fato é o valor mesmo. O valor era completamente exorbitante. O nosso sistema de transporte é das situações que merece um cuidado especial e está sendo necessário aí subsidiar. É preciso que o Estado também possa olhar e assim como subsidia na região metropolitana, possa fazer com a cidade de Anápolis. E o prefeito também está dialogando, conversando aí com os responsáveis, representantes da empresa, porque o transporte, de fato, a empresa sofreu impactos com a pandemia, com a própria ampliação dos aplicativos, mas é preciso manter uma qualidade, né, e a viabilidade da própria empresa para a prestação do serviço. Não só os aplicativos, a pandemia, que isso, claro que foi um somatório, mas também
como eu tive frota de veículos, caminhões, já tive, o que subiu de valor de Isso. óleo, pneu, manutenção, isso é uma coisa Biodiesel, que a inviabiliza manutenção. qualquer coisa. Por isso que é preciso ter sensibilidade da parte da administração, porque a administração tem se mantido contido ali o valor da tarifa, porque o valor técnico da tarifa hoje, ela se aproximaria a R$10, salvo engano, R$8,90, algo 9 e pouco, alguma coisa. Hoje ela é 5 e me falha a memória aqui, né, alguma coisa, que não é barato, mas para a empresa não contempla todas as suas necessidades, porque há uma planilha técnica, né? Então o município acaba estar, né, nessa encruzilhada que quer prestação de serviço de qualidade para a população, mas de fato a empresa tem os seus impactos e o município precisa avaliar, porque o transporte público é necessário, porque nós já temos um trânsito caótico, nós precisamos de resguardar a preservação desse sistema de transporte público. Então, talvez uma série de situações a avaliar, até mesmo já foi subsidiado, e a possibilidade de que permaneça subsídios para o transporte. O início dessa gestão foi tanto trabalho, tão alucinante, tanta sobrecarga. O prefeito, você vê que trabalhando aí, acho que às vezes 18, 20 horas, tanto é que teve consequências, inclusive de ordem de saúde, né? Mas por isso até que eu acho que nem tempo para avaliar determinadas situações, até porque está concentrado ali no saneamento dos problemas, né? Demandas diversas, saúde, educação, infraestrutura, problemas de toda natureza, fornecedores, né? Restos a pagar aí de cima para manter a prestação do serviço. Então, assim, situações de conversa, às vezes passa desapercebido. O cara está tão focado ali, e o que eu não estou aqui nem para fazer qualquer defesa, até porque eu não acho, e não avalio que teve nenhuma informação oficial, porque hoje você tem que ter muito cuidado, justamente o que, né, está sendo aí objeto de inquérito. Por isso as que pessoas, nós tomamos o cuidado, né, de dizer, as pessoas circulou aí, circulam matérias, muitas vezes sem fundamentos, sim, conteúdos de forma oficial, denegrir. E acaba que até que depois entra superficialmente, acaba depreciando, fazendo uma pré-avaliação, às vezes não tem nada disso nesse contexto. Então eu acredito muito na idoneidade, na seriedade do prefeito Márcio. Ontem, nós conversamos isso um pouco aqui em off, mas ontem surgiu no Portal Contexto, com o jornalista Vander, o problema que tem passado a Ana Júlia, de 17 anos, que é filha de uma pessoa maravilhosa, uma família maravilhosa. E o que acontece? Ela está precisando de um medicamento de alto custo. Sim. Né? E nós sabemos que a Constituição já prevê que é dever do Estado prover a saúde e o bem-estar do ser. É verdade. Agora, o que é que nós podemos fazer pela Câmara Municipal ou pela Prefeitura? O que o senhor pode mover, se é que pode? Certo. Primeiro, nossa solidariedade, né, a essa família, sobretudo essa jovem, Ana Luísa. Ana Júlia. Ana Júlia, me desculpe. Que Deus, né, encaminhe esse tratamento, que ela possa se reabilitar e brevemente estar, né, no seu convite de sua família normalmente. É o que nós esperamos e com fé em Deus vai acontecer. O fato é que existe uma divisão de competências entre União, Estado e município. E, de fato, as situações de média e alta complexidade fogem um pouco da capacidade do próprio município. E situações como essa, infelizmente, não é a primeira, né? Já tivemos situações que acompanhamos, acaba que muitas vezes acaba sendo judicializado para que o gestor, seja do município, do estado, tenha uma autorização ou até uma determinação, melhor dizendo, para realmente custear isso. Porque no campo das regras e da previsão legal do município, de fato esse é um custeio do estado e talvez até da União.
de alta complexidade. Embora sejamos uma municipalização plena, existe toda essa situação hierárquica em relação à baixa, média e alta complexidade na saúde. E por isso até que nós ficamos muitas vezes refém de regulação do Estado e realmente toda uma problemática que depende do complexo regulador estadual. E nesse campo específico que diz respeito a medicamentos, o município tem ali a sua lista, seu portfólio de obrigação. E esses medicamentos de alto custo, de fato, é do campo do governo estadual. Então é preciso, né, a orientação talvez seja essa, buscar a defensoria pública, apresentar a sua solicitação aí no campo administrativo e até judicial, para que, quem sabe, o mais breve possível, né, possa o governo ou até a administração ter um mecanismo de custeio dessa medicação. Nesse primeiro momento, eu penso, né, como acompanho outros casos, a nível de defensoria pública junto ao Estado de Goiás, para que possa ter essa condição e custear esse tratamento. Porque às vezes você entra com o pedido normal, o rito é moroso, e também existem medicações similares, nem sempre é que o médico orienta. Alguns, aí tem comissão, por exemplo, no próprio Tribunal de Justiça de Goiás, tem uma comissão de saúde que avalia os remédios que podem ser considerados realmente similares e eficientes ou não. E certamente, eu já acompanhei outros casos, isso vai depender disso aí. E eu creio que, né, esperamos que possa acontecer o mais breve possível. Não sei se o Estado teria de ofício essa possibilidade de fazer esse custeio. Assim, por ser vereador, por ser líder do governo, por estar na nossa Câmara Municipal, por ela ser uma cidadã anapolina, os pais estarem aqui, terem negócios aqui, serem pessoas de bem, existe alguma coisa que o gabinete pode fazer solicitando a uma defensoria que ajude, ou a procuradoria assim, do município? A gente até pode fazer, coisa? digamos lá, uma moção de apelo para a Secretaria do Estado da Saúde. Posso, mas eu quero ser bem transparente, franco, e dizer que eu acho que de forma mais eficaz vai ter que buscar a tutela judicial. Porque aí é mais uma solicitação, de fato, uma comoção nossa, e que vai, né, é justa, mas é importante que, eu penso, né, trate no campo judicial também, como eu assisti a outras situações. Que a gente tenta, às vezes faz gestão, faz uma moção, mas você sabe, burocrático, demora, vai chegar lá, a Secretaria de Saúde vai falar, não é simples assim, o valor. Então, agora uma coisa é, no contexto judicial, uma determinação. Né? Então, eu acho que eu vou fazer um comentário seria mais por aí. Mas, novamente, a gente fica, não é refém, por incompetência de outros poderes, mas o terceiro poder é que tem que mandar mesmo, né? Se não mandar, não é nem isso, porque o fato é assim, as atribuições da Câmara, elas têm ali as suas previsões, limitações. Da mesma forma, a administração municipal tem um orçamento, tem as previsões legais de custeio, por exemplo, de medicamento, mas aí já é de alto custo, realmente é do Estado. O Estado também tem as suas diretrizes. Como eu disse, ela certamente pode entrar junto à farmácia, não me lembro se é Juarez, Jorge, eu estou confundindo, Juarez alguma coisa, e até junto à Secretaria do Estado, no campo administrativo. Pode, né? Pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo, mas eu acompanhei outros casos que, né, de forma administrativa não estava concluída e foi obrigado a se valer da tutela judicial, e em alguns casos resultou em solução, né? Agora, nós esperamos que Deus, né, encaminhe que o mais breve possível ela tenha essa possibilidade aí. E eu, né, a gente sabe que não é só o caso dela. Esse vem repercutir nesse momento, causa comoção, mas tem outras situações. Então é preciso realmente que o Estado, e eu, no ponto de vista, acho que a Secretaria do Estado de Saúde deveria, de forma, né, de ofício, agir. Mas a gente sabe que nem sempre funciona de forma tão célere assim. Talvez é preciso da determinação judicial. Anápolis em Debate está terminando, muito feliz com esse bate-papo.
Eu acho que nós dois podíamos ficar conversando aqui aí um é pouco mais de longe, tempo. E é longe. Mas, vereador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, ter se disponibilizado. Os nossos microfones, as nossas câmeras, a nossa empresa vai estar sempre à disposição para que as verdades sejam trazidas a público, porque nós não temos só coisas ruins na nossa cidade, nós temos agendas positivas que precisam ser divulgadas, e isso é de extrema importância. É importante registrar aqui que no campo da administração municipal, no que diz respeito à saúde, foram realizadas milhares de cirurgias eletivas represadas nesses 4 meses, milhares de atendimentos no Hospital Frei da Mão, que até então atendia de forma muito modesta, 8, 15 pessoas. Hoje você vai lá, tem 100 e tantas pessoas em internação, né? Sem falar no número diário de atendimentos diversos. A substituição da OS, da UPA da Vila Esperança, já há uma determinação de ampliação para atendimento numa unidade próxima, para extensão da UPA. Já se contratou nova a entidade para gerir e implantar de fato e abrir o Hospital Jorge Rajar no Leblon. Já determinou o prefeito e já iniciou o atendimento 24 horas na UPA Vila Norte, na grande região Recanto do Sol. Na verdade, não é UPA, é um UBS, mas de atendimento, um centro médico de urgência e emergência. A região do Filósofo ali parece que vai ser atendida. Pode ser também que seja contemplada em breve. Ou seja, de muitas ações no campo da saúde, cirurgias realizadas oftalmológicas em Goiânia, retornamos às cirurgias cardíacas no evangélico e cateterismo, estamos trabalhando para a questão neurológica e de urologia, muitas ações, muito trabalho no campo da saúde. É óbvio que não se muda de um dia para o outro, que a UPA não vai melhorar de um dia para o outro, ainda vai trabalhar para criar as condições de abertura da UPA Central, onde era o antigo Hospital Jamel Cecílio, que tudo isso depois de estar funcionando num contexto de forma regular, a médio prazo vai trazer resultado. E no campo da educação está sendo trabalhado e ampliou-se já o número de vagas de educação infantil, vai ampliar mais. Foram eliminadas locações diversas, contingenciamento de despesas em relação a diversos contratos de software. Na área da infraestrutura já se trabalha, inclusive, com a relação à busca desses recursos, a toda a intervenção na drenagem urbana da cidade. Ou seja, no campo do trânsito, estão também concentrando esforços para que haja intervenções no campo da mobilidade urbana. Então, há muito trabalho em andamento, alguns já visíveis. A iluminação pública já está aí em processo de melhoria, já foram vários bairros contemplados, o centro da cidade. Então, tem muito trabalho sendo realizado, há muito o que se fazer, não vai se resolver de um dia para o outro, mas há uma determinação, muito esforço, e eu creio que a médio prazo vai acontecer e nós teremos uma cidade melhor aí para todos. Muito obrigado, vereador Jean Carlos, líder do governo na Câmara Municipal, e até uma próxima. Eu agradeço, Valeriano, e toda a sua equipe aqui, a oportunidade. Grande abraço a todos. Eu sou o Valeriano Sayum, informação com credibilidade. Nossa, muito